Olá, bem-vindo à TV Poços, hoje quinta-feira, dia 17 de março de 2016. Bem-vindo, estamos ao vivo na parte da manhã, à noite tem as reapresentações após o Telefatos, após a meia-noite. É sempre um motivo de grande satisfação contar com a sua audiência, com a sua participação. O telefone da TV Poços, para que você possa fazer perguntas, é o 3721-6955. 3721-6955. Na rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Lá você pode dar um curtir na nossa página, mandar a sua participação também, fazer perguntas, enfim, interagir com esta edição positivamente, mandando aí a sua opinião e as suas dúvidas. O endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir. Nosso entrevistado de hoje é o professor José Tasca. Ele é doutor, é médico, cardiologista, intensivista. Ele é responsável pelas UTIs do município, praticamente, e também é delegado do CRM, do Conselho Regional de Medicina. Tudo bem, doutor Tasca? Bem-vindo. Bom dia, um prazer. Satisfação tê-lo aqui. Esqueci de credenciar em alguma coisa? Não, tá você bom? falou até muita coisa. Grato, viu, pela disponibilidade, pela presença em participar com a gente mais uma vez, viu, professor? Grato. Hélio Scalvi também colabora com a gente nesta jornada dupla nessa semana, geólogo, escritor, jornalista. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Zambrano, doutor Tasca, um prazer. Você de casa, bom dia, ligado. Me permita aqui rapidamente mandar uns abraços, viu, Zambrano? O pessoal que assiste o nosso programa. Para o Everson Lúcio Marcelino lá, a Eliana e o Caetaninho, lá da PCTU. O Elcio Braz Ventura, funcionário do BB aposentado também, grande amigo nosso. O doutor Luiz Roberto Franco, meu advogado, extremamente competente, né? E o Luciano de Abreu, a Celita, Luciana, e os avós Flávio e Celita, a Celita mãe, né? Também são nossos telespectadores diários, viu? Um abraço a todos eles aí e obrigado pela audiência. Abraço a todos os irmãos, a toda a família maçônica. E também a Celita esteve aqui falando das garotas do arco-íris com o Misael. Foi muito legal aquele programa, inclusive está disponível na rede social. Doutor Tasca, a situação que a gente não pode deixar de falar nessa edição do Jornal do Sul de Minas, a maioria dos telejornais, das edições de jornais impressos, fizeram edições históricas ontem, né, com tudo que foi apresentado, aquela cachoeira de acontecimentos, e agora de manhã já tem manifestação em Brasília, já tem as pessoas se movimentando também nas principais capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, se manifestando exatamente pedindo a queda do governo da Dilma Rousseff e agora com o ministro da Casa Civil, o ex-presidente Luiz Inácio. Então, a nomeação dele causou um forte impacto ontem, mas isso já vem acontecendo há algum tempo, né? Um outro fato que causou impacto foi a quebra do sigilo telefônico também por parte do juiz Sérgio Moro, onde revelou-se aí um forte esquema para exatamente livrar o Lula da prisão. Na realidade, esse papo de que o Lula pode ser bom para o governo é apenas um segundo plano dentro desse objetivo principal, que é livrar o Lula da prisão. Temos lembrança de que o CRM, ou a Associação dos Médicos, melhor dizendo, foi uma das primeiras entidades classistas a se manifestar contra a corrupção no governo Dilma Rousseff. Contra essa mudança porque a saúde está um caos. Isso que está acontecendo na sociedade hoje, a gente vem vivendo na saúde e foi assim, o ponto culminante foi quando trouxeram os mais médicos como uma solução para os nossos problemas. Não foi solução, foi uma solução para o Fidel Castro, né? Porque para nós não mudou praticamente nada, com toda a propaganda do governo, não mudou. O caos é geral. Provavelmente esse ano nós vamos ter um problema seríssimo na saúde pública, que nós não vamos ter verba para terminar o ano. Então, o caos que está na sociedade, que a sociedade está sendo atingida em cheio, a saúde já vem vivendo algum tempo antes, né? E o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais, a maioria deles, não dominado pelos partidos do governo, eles se posicionaram contra, né? E estão se posicionando contra. Nós tivemos o nosso presidente de Minas ameaçado de prisão e ele se demitiu em represália por não aceitar as imposições do governo, mas enfim,
é uma página virada e hoje nós estamos vivendo a realidade total do caos do país. Haja vista o estado do Rio de Janeiro, aqui em Minas Gerais também, alguns outros locais que estão realmente com a saúde pública sem ter condição de atender a população. Salários atrasados há 3 meses, 6 meses. O médico, ele por norma legal, ele não pode fazer greve, né? Mas ele pode se recusar por não receber salário. Então, o que está acontecendo em Belo Horizonte, aconteceu na Santa Casa de Belo Horizonte, que são 1.000 leitos, que tem 100 leitos de UTI, que é um hospital de referência do estado inteiro. Os médicos estavam se recusando a trabalhar e recebendo notificação extrajudicial que se eles não voltassem ao trabalho, veja só, estavam mais de 3 meses sem receber salário. E não podiam deixar, porque estavam recebendo ameaça de sanções da justiça, né? Graças a Deus, nenhum juiz mandou prender médico porque ele deixou de trabalhar, porque não recebia mais. Enfim, as coisas agora parece que estão melhor lá, mas o caos está geral, no estado inteiro. Zambrano, o que deixou eu fiquei mais estarrecido, né? Foi, além da coisa se desnudar, né? A gente vê como é que é tratado o país nos telefonemas, nas conversas entre o mais alto escalão do governo brasileiro. Eu fiquei impressionado com o palavrório, né? Com o palavrório chulo, com o palavrório baixo, de baixo calão, digno de botequim de beira de estrada, um presidente da República, um ex-presidente da República, ministros conversando, falando barbaridades da mais alta corte desse país, do Congresso Nacional, enfim, chegou no fundo do poço. Quando a gente achava que já não tinha mais para onde ir, a gente viu ontem, com o ato do juiz Sérgio Moro, de que ainda temos uma saída para baixo do fundo do poço. Então, é inadmissível isso que está acontecendo no país. Eu acho que as pessoas minimamente informadas, minimamente que gostam do país e que amam esse país, têm que se revoltar, ir para a rua mesmo e fazer todas as manifestações possíveis em que pese alguns nobres vereadores dizerem que nós temos que comer grama. Então, a gente fica cada vez mais revoltados com as palavras utilizadas por esse tipo de gente, tanto aqui em Poços de Caldas como lá em Brasília. A conivência, né? A conivência impera em várias esferas e a gente vê próximo da gente aqui, são pessoas que têm as amarras, né? De não poder falar porque estão conectadas a essa organização criminosa que se instalou no governo federal. Olho, Zambrano, isso aí como uma perda da dignidade humana. Quando um vereador que está sendo mantido com dinheiro nosso, dinheiro do contribuinte, ele vê uma manifestação pacífica, ordeira, ele se recusa a enxergar como representante do povo. Nós não somos representantes do povo. Tem que descer o morro para representar o povo. Agora, na hora de pagar impostos, nós pagamos, na hora de dar emprego, nós damos, na hora de respeitar as normas legais, nós respeitamos. Houve uma manifestação aqui em Poços, que eu participei, e foi extremamente ordeira, extremamente pacífica. Nós não quebramos nada, não depredamos banco, não depredamos loja, simplesmente nós fizemos a nossa manifestação de direito constitucional. Isso não tem valor. Nós não representamos o povo. Não, exatamente. Agora é o seguinte, doutor, quem segue essa linha de pensamento achando que só tinha ricos, só tinha abastados, só os burgueses naquela manifestação, está comendo grama também, porque não tem nada a ver. Na realidade, as pesquisas favoráveis a essas pessoas que utilizam esses argumentos são os números deles. Os números reais da verdade estão disponíveis aí. É só para quem quiser, inclusive, acompanhar algum tipo de manifestação dessa, ver uma quantidade, ou melhor, uma diversidade de classes sociais ali representadas. Lógico. Né? Ver uma diversidade de orientações ali representadas, de pessoas que têm nível superior, de pessoas que não tiveram ainda acesso ao estudo, de pessoas que têm dinheiro, de pessoas que não têm dinheiro. Estão todos lá representando e expressando suas revoltas, né? Podemos dizer assim, não tem outra palavra para dizer, contra essa situação do governo federal,
essa situação que se abate sobre todo o Brasil, porque, como eu falei, são as esferas que estão comprometidas. Nós estamos falando recentemente do governo federal, porque foi o noticiário de ontem, mas vale a pena lembrar também que o governador do estado tem a sua família envolvida em investigações da Polícia Federal. Ainda não está solucionada a situação de um assessor seu que foi encontrado com grande quantidade de dinheiro descendo de um avião particular na época da campanha. Então, são questões que ainda precisam ser abordadas, né? Assim como, né, para o pessoal não falar que nós somos aqueles coxinhas unilaterais, resolver também as acusações aí de que o Aécio sofreu na delação do Delcídio Amaral. É importante também aprofundar as investigações nesse sentido. Não é porque é de um lado que tem que aprofundar e superficializar do outro. De forma nenhuma. Eu acho que tem que ser igualitário. Errou, cadeia. Errou, cadeia. Errou, fora do governo. Não tem condição de governar uma nação desse jeito. O Brasil está ingovernável. Os noticiários agora, na parte da manhã, as principais páginas da internet noticiosas já mostram, inclusive, um termo do governo assinado somente por Lula. O campo da presidente da República em branco e a assinatura só do Lula embaixo, ou seja, ele já está ordenando o que acha conveniente para o Brasil. Voltando ao assunto local, nós temos a reportagem que mostra como foi na terça-feira, dia 15, a reunião da Câmara, onde houve uma manifestação contrária à publicação no microblog Twitter do vereador Paulo Tadeu em relação às pessoas que se manifestaram, melhor dizendo, no domingo anterior. Vamos ver a reportagem. Muitas pessoas foram à reunião da Câmara nessa semana, interessadas em ver qual seria a reação do vereador Paulo Tadeu após polêmica provocada por uma postagem dele nas redes sociais. No texto publicado pelo Twitter, Paulo chama de coxinhas as pessoas que participaram dos protestos do último domingo contra o governo do PT, partido que ele ajudou a fundar. No final do texto, Paulo Tadeu pede que não pisem e nem comam a grama das praças e jardins. Quem fez parte dos manifestos se sentiu ofendido com a publicação. Desse episódio a gente tira uma grande lição, que mais importante do que ficar preocupado com a grama, nós como cidadãos temos que nos preocupar com as ervas daninhas do poder. E a gente vai ter uma oportunidade de renovação em que a gente tire essa lição e leve isso conosco. Eu acho que a declaração foi uma despedida da velha política e boas-vindas à nova consciência. Essa é a minha opinião. A corregedora da Câmara falou que já encaminhou um ofício ao vereador e aguarda a sua defesa. Para ela, tal ato de Paulo Tadeu pode ser interpretado como falta de decoro. É verdade, no artigo 1º, sim, em outros artigos, né? Porque nós não somos vereadores e quando sai da Câmara não somos mais. Nós somos vereadores 24 horas. Né? Então as nossas postagens são sempre voltadas mesmo, sejam postagens pessoais, tanto quanto postagens nas nossas redes sociais como agentes políticos. A gente tem de ter um pouco de cuidado e mais também, né, da delicadeza no trato para evitar que as palavras aí acabem criando essa cena toda que nós estamos vendo. E Paulo disse à imprensa que não se referiu a todos os manifestantes, apenas aqueles que o trataram de forma hostil dias antes do protesto. Eu quero dizer com todas as letras, eu sou uma vítima que reagiu. E vou continuar reagindo, evidentemente, com mais cuidado, porque existe uma ou outra pessoa um pouco mais sensível, né, que se sentiu ofendida. Essas pessoas eu não tenho nenhuma pretensão, nenhuma arrogância de não pedir desculpas. Essas que entenderam que eu me dirigi a elas, eu quero dizer, não me dirigi a vocês. Me dirigi a esse grupo sectário, minoritário, que hoje prega a intolerância política no Brasil. Durante a reunião, o vereador Antônio Carlos fez questionamentos sobre a situação da Estrada dos Pessegueiros e também sobre a denúncia de uso da praça da Igreja de São Benedito por usuários e traficantes de drogas. Infelizmente, a praça está ocupada por usuários de drogas, muita prostituição, tráfico de drogas diário, e a população fica ali amedrontada, né? A população do entorno da praça e também os comerciantes que correm risco de assaltos, roubos e furtos. Então, nós estamos apresentando esse requerimento, levantando de novo esse assunto, esperando que a Prefeitura, juntamente com a Polícia Militar, com a Polícia Civil,
possam se tocar e resolver aquela questão. Tiago Cavelanha quer saber quando o DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto, vai parcelar para os contribuintes o pagamento de contas atrasadas e mudar o sistema de cobrança. Requerimento que fala sobre a titularidade das contas do DEMAI. Hoje o que a gente observa é uma dificuldade grande por parte dos inquilinos em parcelar suas contas que acumulam os débitos lá junto àquele departamento. Muitas vezes essa conta ela ainda está no nome do proprietário do imóvel, já que o DEMAI gera uma certa dificuldade em transferir para o nome do locatário, do inquilino, ou seja, e em função disso o inquilino não consegue parcelar os débitos que por algum motivo triste acabaram se acumulando. Então a gente questiona o DEMAI também se existe algum posicionamento diferente com relação a isso. Jonei Eiras quer saber o que a prefeitura vai fazer com aquele espaço onde funcionava um posto da Polícia Militar no bairro São José. Ali é ao lado do canil. Aquele espaço foi usado pela Polícia Militar na época da cavalaria e hoje em dia se encontra totalmente abandonado. É refúgio de pessoas de má postura, está todo depredado. Então eu acho que o executivo deveria ter um pouco mais de cuidado ali, fazer alguma obra social para aquele pessoal da região do bairro São José, que é um pessoal carente de projetos sociais daquela região. Então nada mais justo do que aproveitar aquele espaço ali para trazer e agregar valores para aquela população. Tá bom, só preciso tomar cuidado com essas reações, né? Porque se a pessoa age com violência contra uma pessoa que é uma autoridade, aí aquela autoridade vai reagir com violência contra aquela pessoa que cometeu a primeira violência. Ou seja, igualou, né? Quem que é intolerante a quem? Aquele que não tolera uma autoridade oriunda de um partido ou aquela autoridade oriunda de um partido que não tolera a manifestação contrária? É uma pergunta para a gente fazer, né? Afinal de contas, quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo, né? É isso que se diz. Eu acho que se uma pessoa não quer levar adiante uma situação, não leva. Se ela quer estimular uma hostilidade, ela faz uma publicação no Twitter como aquela que o vereador fez. A gente vai fazer um breve intervalo, é tempo de dar essa breve pausa. Se você quiser ligar e participar, o nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955. E na rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Voltaremos em instantes. O que buscamos é a interação entre as pessoas, da felicidade dos encontros e reencontros à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista.
Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468, 3712-6693. JA Centro Automotivo, para você segurado e não segurado. Oficina especializada, alinhamento 3D e balanceamento, suspensão, freios, manutenção de ar-condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a JA Centro Automotivo e faça a sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Avenida João Pinheiro, 1081, 3715-9550. De volta com o Jornal do Sul de Minas, estamos ao vivo nesta manhã, à noite tem as reapresentações, o Manuel ligou parabenizando o programa, nos transmitindo um abraço, obrigado Manuel, grato aí pelas felicitações e desejo também felicidades para você. Só lembrando que no bloco anterior a gente falou, o Hélio se manifestou ali estupefato em relação ao palavrório, né, as palavras utilizadas pelo Luiz Inácio, mas... Só lembrar que ele recebeu, não sei de quem, não sei porquê, o título de doutor honoris causa em 2 universidades. Foi. Uma em Lisboa, inclusive, em Portugal, né? Como é que pode? Pode. Pode isso, doutor Tasca? Che Guevara não foi tido como um herói para a América Latina e para toda uma geração, e hoje se conhece a bibliografia, foi um psicopata assassino. Eles criam mitos e criam e vendem e a história está cheia disso, né? Doutor, deixa eu mudar um pouco de assunto. O senhor falou no primeiro bloco da questão da saúde pública. O senhor é professor intensivista, trabalha direto no CTI, UTI, no batente, né? No batente, lá na parte mais, que nem se diz, no popular, no mais punk da coisa dentro de uma organização hospitalar. O SUS, ele arca com essas despesas todas? Por exemplo, o custo de um leito do SUS cobre toda a demanda de medicação, de hotelaria, inclusive, tudo isso? Não cobre. Por exemplo, um leito de UTI, até a última noção que eu tinha do assunto, que foi há mais de um ano, custava R$ 1.200. O SUS talvez arque com R$ 700. Os hospitais são todos quebrados e falidos, 80% das santas casas estão quebradas e em regime pré-falimentar em função disso. Os medicamentos da rede do SUS não têm aumento há 12 anos. Na sua opinião, o que é preciso fazer para mudar a engrenagem dessa gestão e fazê-la funcionar adequadamente? Primeiro, profissionalizar a gestão. Profissionalizar, não deixar politizar a saúde. Segundo o governo federal, isso é uma tentativa que a sociedade já vem fazendo há algum tempo, que ele designe 10% da arrecadação federal que vá para a saúde. A Dilma já vetou uma vez, agora teve um movimento que foi muito grande em Minas, com 1,5 milhão de assinaturas, para que seja designado 10% da saúde e está engavetado no Congresso há mais de um ano. Então, se não tiver dinheiro, você não consegue fazer melhorias. E se não tiver uma boa gestão, você também não consegue, mesmo tendo dinheiro. Porque o Serra, quando era ministro da Saúde, ele fez algumas coisas boas. Ele passou a fazer uma exigência que diretor técnico deveria ter curso de pós-graduação. E ele começou a dar uma orientação. Depois o próximo ministro que entrou já suspendeu, parou-se de falar no assunto e a coisa é toda politizada na saúde também. Então... Doutor Tasca, eu queria perguntar, com essa nossa vida moderna, né, com todas essas atribulações que a gente tem no dia a dia, quando é que a pessoa deve começar a se preocupar com o seu coração? Quais são os primeiros sinais, né? E só para complementar, o senhor acha que a presidente Dilma deve estar lá com um cardiologista de plantão? Com certeza. Com isordil embaixo da língua?
não só cardiologista. O estresse que essa mulher está passando é uma coisa monstruosa. É só ver o semblante do Lula, o semblante dela. A gente fica assim, olhando e vendo o sofrimento do apego ao poder, porque não é um prazer mais, é um sofrimento do apego ao poder. O estresse que eles sofrem, isso aí abre brecha para uma série de doenças, inclusive as doenças cardiovasculares, mas eles têm cardiologista à mão, eles têm todo um staff, né, de orientação. Eu acho que, do ponto de vista de vida, isso aí não vale a pena. É que a sede, o poder deve dar uma força para eles, é embriagante. Tem estudos que mostram que o indivíduo, o poder, a sensação de poder é mais ou menos como se fosse usuário de droga. É uma coisa que motiva, leva o indivíduo para frente, ele dorme pouco, ele trabalha muito, mas a sensação do poder é embriagante. O cérebro deve liberar algumas substâncias que fazem... Dopamina, é a mesma da droga. E quais são os primeiros sintomas que a gente deve observar, os sinais? Com Nesses relação ao coração. Em relação ao coração, na vida normal nossa, do dia a dia. Quais são os primeiros sinais? É porque o brasileiro está tenso também, dentro dessa pergunta que o doutor Tasca fez. Não tem quem não esteja no momento de tensão hoje em dia. Todo mundo, né? Todo mundo que paga imposto, que depende de salário... Quem exerce o mínimo de responsabilidade está tenso. Está tenso. Bom, veja bem, você tem alguns fatores de risco que são... além do padrão genético que corresponde a 50%, você tem os fatores de risco. O primeiro fator de risco mais importante, que é um inimigo silencioso, é o colesterol. O colesterol está ligado diretamente ao padrão hereditário. A pressão alta é o segundo perigoso, ele está relacionado à obesidade, e depois a quantidade de sal, a quantidade de bebida alcoólica, o tipo de alimentação, o estresse, o sedentarismo e uma série de dados. Esses dois são os dois mais perigosos. Atrelado à obesidade, tem o diabetes, que é um fator de risco muito grande para a parte cardiovascular. Pra você ter ideia, 65% dos pacientes diabéticos morrem de doença cardiovascular. Agora, uma coisa interessante, Zambrano, houve toda uma tendência do governo de criar unidades de atendimento do SAMU, atendimento rápido, atendimentos de emergência para a parte cardiológica. Foi assim um grande avanço, né, nessa parte. Houve mesmo, Poços de Caldas é uma cidade privilegiada. Se o indivíduo tiver dor no peito hoje e tiver uma suspeita de infarto, em 40 minutos ele está numa sala de cateterismo. Só que quando você vai ver do ponto de vista de saúde pública, não houve diminuição de mortalidade nos últimos 10 anos. Por quê? Não houve, doutor? Não houve. Porque as doenças de base, como colesterol, hipertensão, diabetes, não estão sendo bem equacionadas na rede pública. Então, na realidade, a doença coronária é uma comorbidade das originais aí? Das originais, dos fatores de risco. Ela é a consequência máxima. Quer dizer que estão tratando o efeito e não a causa. Estamos tratando um efeito com cidades como Poços de Caldas, com uma assistência ótima, mas quando você vai ver o padrão de obesidade do povo não diminuiu. O padrão de cigarro foi a única campanha feita pelo governo federal que diminuiu o consumo de cigarro. Pelo menos isso eles conseguiram, para conscientizar, para diminuir. Hoje se fuma menos, principalmente os homens, do que se fumava antigamente. Mas e o inimigo oculto, o colesterol, está sendo bem tratado? Não. E o diabetes está sendo bem tratado? E a pressão? Então, veja, nós estamos com uma mortalidade a maior do mundo nas doenças cardiovasculares. E isso traduz uma falta de uma orientação institucional para que se corrija ou se enquadre em tratamentos e se controle as doenças de base. Ok. A gente vai para um breve intervalo novamente e, se você quiser fazer uma pergunta para o Dr. Tasca, dá tempo ainda. O nosso telefone 3721-6955 está à sua disposição. Voltaremos em instantes.
Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Você sofre com o nariz entupido por conta de alergia, tempo seco, poluição e ar-condicionado? Faça como milhares de pessoas que aliviaram todos estes sintomas com o uso diário do Lota. Melhore sua qualidade de vida e respire mais. Conheça o Lota, higienizador nasal, e veja o que ele pode fazer por você. Informações e compras online no endereço lota.com.br. Tá difícil aguentar a pressão? Você precisa de segurança, economia e longas férias. Aproveite a promoção Viaje Mais Tranquilo com pneus Michelin. Você compra 3 e leva 4 pneus Michelin. Só a Michelin tem os pneus mais seguros e duráveis do mercado. Compre 3 e leve 4. Passe em nossa revenda e confira. Britos Pneus, Rua Caetano Petterli 224, subindo ao lado do VN Autosserviço. Telefone 3715-7275. De volta com o Jornal do Sul de Minas, estamos ao vivo aqui nesta manhã, entrevistando o Dr. Tasca e também com a colaboração de Hélio Scalvi. Só ler as manchetes dos jornais aqui de hoje que estão repercutindo as notícias, os acontecimentos de ontem, que foram tantos, fica até difícil falar. Então, o Estado de São Paulo vem com a manchete hoje de multidão vai às ruas contra manobra para blindar Lula. O Correio Brasiliense diz o seguinte, eu achei a mais interessante. Lula Gate, o nome do caso que eles deram, Lula Gate, incendeia o país e acua Dilma. A Folha de São Paulo, presidente atuou para evitar a prisão de Lula, indica a gravação. E o Globo apresenta a manchete, diálogo ameaça Dilma de forma efetiva. Eu achei muito interessante o Lula Gate, né? E acho muito bom a postura das manchetes, né? Fazendo uma análise breve em relação a essas abordagens noticiosas, que algumas já definem, já dão o caso como pronto, né? Como é o caso do Estado de São Paulo e o Correio Brasiliense. As outras duas deixam na incógnita. Lembrando para você que nos acompanha que tudo isso aconteceu após, no período da tarde, já quase avançando para o final da tarde, o juiz Sérgio Moro liberou a confidencialidade telefônica, liberou o sigilo telefônico do presidente Lula e do ex-presidente Luiz Inácio e da presidente Dilma Rousseff. Na realidade, a gente chama ele de presidente porque ele praticamente assumiu uma condição. Segundo o juiz, ele afirmou que a democracia em uma sociedade livre exige que os governados saibam o que fazem os governantes, mesmo quando esses buscam agir protegidos pelas sombras. Aliás, Zambrano, o juiz Sérgio Moro liberou a confidencialidade
só do ex-presidente Lula. Bem lembrado. A presidente Dilma foi gravada, assim como os ministros que ligaram para ele, ou receberam ligação dele, em função de uma escuta feita com autorização da Justiça do ex-presidente Lula, que é um ser humano mortal como todos nós aqui, né? Não tem nenhum cargo, não tinha, né? E foi dito ontem também que por muito menos o Richard Nixon caiu lá nos Estados Unidos. Muito né? menos o Richard. Né? O Collor aqui, gente, por exatamente. muito menos gente na rua derrubou o Collor. Uma Brasília. Uma Brasília, entendeu? Agora, é o seguinte, bem lembrado isso pelo Hélio, apenas o sigilo telefônico do atual ministro Luiz Inácio que foi quebrado. Então, as pessoas que se comunicaram com ele acabaram sendo interceptadas, vamos dizer assim, por tabela. Eu quero encerrar essa edição desejando aí uma boa continuidade no trabalho do professor Tasca. Obrigado. Grato aí pela sua vinda, pela sua participação. Vamos falar um pouco mais de medicina, de Conselho Regional de Medicina. É um momento menos tumultuado. Só que exatamente coincidiu, né? Eu pensei nisso, eu estava vindo para cá. Hoje não é um bom dia para eu ser entrevistado. Porque o assunto que está pululando é a política, não é? Pois mas o senhor também tem uma posição política definida. O senhor se define formalmente pelas redes sociais e para quem o conhece, né? Então, as pessoas que conhecem, sabem da sua dignidade, da sua condução profissional. Meus adversários. Claro, né? Sem dúvida nenhuma. Viu, Zambrano? Ficam duas perguntas pendentes para a próxima entrevista já. O senhor já disse que percepção de Deus é muito importante para a saúde cardíaca, né? Como isso se processa? E se o sexo é bom para o coração? Nossa, ótimas perguntas. Ótimo. Deus e sexo são duas coisas inerentes ao ser humano. Tá certo. Grato aí, viu, professor, pela sua vida. Obrigado. Hélio, grato também pela dupla colaboração Obrigado essa semana. pela oportunidade de me manifestar aqui. Eu acho que esse espaço da TV Poços, que você, o Ildeu e os diretores da TV Poços dão pra gente, um espaço extremamente democrático, né? Ninguém nunca pautou a gente, ninguém nunca censurou ninguém aqui. Eu acho que essa faz a diferença da TV Poços, viu? Em ambos os lados, né? É bom falar isso, eu falei isso ontem, falo de novo, que não é só um lado que a gente ouve aqui, a gente tem o hábito, o costume de ouvir os dois lados. Então, se alguém quiser se manifestar contra, entre em contato com a gente e vamos procurar atendê-lo dentro da nossa melhor possibilidade. Agradeço a sua participação também, a sua companhia. Amanhã cedo estaremos de volta. Um abraço e até lá.